Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, essa daqui é a retrospectiva 2018 do canal Raiz Tricolor, mais um vídeo da retrospectiva sendo publicado. Você pode conferir aqui no card toda a playlist lá da retrospectiva, você que quer ver todos os vídeos ou quer rever também, você já viu, mas quer ver. Ao todo serão 12 vídeos, praticamente 2 horas de retrospectiva sobre o Fluminense nesse ano de 2018. O Raiz Tricolor tá, ó, voando, moleque, estamos voando. E quem sabe o que tá voando também? Eu tô gravando isso aqui com um pouco de antecedência, então pode ser que já tenha até voado, ó. Já esteja igual um foguete lá em órbita já. São as camisas do Raiz Tricolor. Abre aqui o link na descrição, porque pode ser até que já tenha até voado, mas se não voou, essa camisa tá lá pra ser vendida também, ó, vinho especial Campeonato Brasileiro de 2012, e essa daqui também especial, modelo do Washington no Campeonato da Libertadores de 2008, tá lá com promoção. Se você botar o cupom Natal Raiz, essa camisa aqui ganha um descontaço. Tem quadro também, ó, tem os quadros lá do Raiz Tricolor aqui embaixo na descrição, dá lá a moral. E hoje, como você já viu aí na thumb, já viu aí no título do vídeo, a gente vai falar dos piores jogadores de 2018 do Fluminense, né? Os piores jogadores nesse ano, jogadores que mais, não são nem os que mais decepcionaram, mas são aqueles que tiveram um desempenho mais baixo. Os jogadores que mais decepcionaram, tá aqui no card, você já viu, é um dos vídeos que já foi lançado aqui também dessa retrospectiva. Vamos embora logo pro primeiro jogador. E o primeiro é Matheus Norton, volante do Fluminense, até revelado pelo Fluminense mesmo, veio das categorias de base, e é um jogador, assim, que parece ser, e eu vou sempre lembrar isso aqui, né? Aqui eu nunca critico a pessoa, quando é pra criticar a pessoa, eu critico a pessoa. Eu tô criticando o ano do jogador, e, assim, enfim, foi um ano de uma queda, praticamente, dele, porque ele já não tinha uma ótima relação com a torcida no início do ano, mas era um jogador que tinha ali alguns pontos bons, etc. Ele começa o ano como reserva mesmo, termina o ano também como reserva, e ele é um volante que não é aquele volante batedor, bruto e etc, é um volante muito mais leve, muito mais ofensivo, mas que acabou também não agradando ofensivamente. Ao todo ele jogou 16 jogos em 2018, foi titular 5 vezes, algumas delas, a maior parte delas, na verdade, ali no meio do ano, né, naqueles jogos contra o Ceará, naquela sequência ali do Fluminense, e ele não agradou. Foi muito improvisado também, diga-se de passagem, improvisado na lateral direita, aconteceu às vezes, mas o que mais irritou a galera mesmo tricolor foram os erros bobos que ele tinha em alguns lances do jogo, uma desatenção, enfim. Matheus Norton realmente tá no top 5 de piores jogadores do Fluminense em 2018. Um outro jogador que entra aqui nessa lista, né, já o segundo desses 5, é um jogador que chegou no meio da temporada, diferente de Matheus Norton, que tá aqui desde o início. Kaique chegou no meio da temporada, chegou em agosto, vindo do Bahia, e assim, teve um final de ano para ser esquecido da carreira dele. A gente precisa lembrar que Kaique tava jogando no Bahia, né, quer dizer, tava jogando não, tava no elenco do Bahia, e o único gol que ele tinha feito no Bahia foi lá em janeiro, lá no iniciozinho do ano, ou seja, nem mês 2 era ainda, no primeiro mês do ano, ele tinha feito um único gol pelo Bahia em 2018, e aí passou o ano inteiro, não fazia gol, veio pro Fluminense e ele caiu numa rabuda também, que influencia um pouco a nossa visão sobre o futebol dele, é que Kaique, ele foi o substituto de Pedro, porque logo assim que Pedro se machuca contra o Cruzeiro, Kaique joga aquela partida contra o Cruzeiro, joga contra o Atlético Paranaense, joga a partida, se eu não me engano, contra o São Paulo também, e ele vai muito mal. Além dele ir mal, ele ainda tava com um sarrafo lá em cima por causa da temporada que Pedro vinha fazendo. E aí, depois daquele jogo da Sul-Americana que ele não podia jogar contra o Cuenca, ele não foi, né, porque ele já tinha jogado a Sul-Americana pelo Bahia, Luciano tomou a posição e Kaique foi esquecido, voltando só na última partida do ano, jogando de titular, para ser titular ali contra o América Mineiro, também não foi muito bem, mas enfim, né, foi um péssimo ano de Kaique, e como ele não fez gol no Fluminense, o único gol dele nesse ano foi marcado em janeiro ainda. Enfim, um ano horroroso, e foi realmente um dos piores jogadores do Fluminense em 2018. O terceiro jogador que vai entrar aqui nessa lista de piores do ano do Fluminense é o zagueiro Paulo Ricardo, outro jogador que chegou no meio do ano. Ele teve um total aí de 12 partidas, né, completadas pelo Fluminense, e assim, o que mais irritou em Paulo Ricardo foi o nível baixíssimo das suas atuações e principalmente dos erros bobos. A quantidade de bola que ele errou em saída, passes errados, desatenção, bola nas costas que ele levava, enfim, e as recomendações dele não eram muito boas, né? Eu tava dando uma olhada
publicada num canal sobre o Santos, na verdade, né? Quando a gente enfrentou o Santos, que o Paulo Ricardo foi titular, e ouvindo eles comentando sobre o Paulo Ricardo no Santos, era uma imagem horrorosa que ele tinha por lá. E aqui no Fluminense não ficou muito diferente, ele fica até para 2019, tem a chance de se redimir, né? Eu realmente não conheço muito do futebol dele, mas pelas atuações dele em 2018 foi muito fraco e tá entre os 5 piores do Fluminense nesse ano. O quarto jogador nessa lista aí, na verdade, não é um jogador, é um treinador. Marcelo Oliveira. Eu tô abrindo um parêntese aqui, né, pra não colocar o Marcelo Oliveira, não vai ter uma categoria de piores técnicos desse ano, obviamente, mas Marcelo Oliveira foi um dos jogadores mais danosos ao Fluminense. Foi o treinador, sem dúvida, que foi muito danoso ao Fluminense, muito pelo seu final da passagem. No início da passagem, ele ficou muito ancorado no que Abel tinha montado, no 3-5-2. Na verdade, eu até olhando pra trás agora, partida boa, bem jogada, a gente jogou lá no início contra o Palmeiras. De resto, foram partidas em que a gente ganhou na pressão final, com 200 atacantes, que uma hora deu certo, né, contra Sport e contra Vasco, mas quando aconteceu isso contra o Ceará, ele encheu de atacante e a gente perdeu o jogo. Então, assim, ele não tinha um esquema tático definido, ele treinou o time do início de julho até o final de novembro, ou seja, foram 5 meses ali inteiros e o time não tinha padrão de jogo, não tinha esquema tático. Ah, mas ele perdeu Gilberto e Pedro. Cara, mas muda o jeito de jogar. O Fluminense tentava jogar do mesmo jeito que jogava quando tinha os dois. Enfim, e aí sem contar na escalação, né? Que pra mim era o pior problema, que mais me irritava nele, eram as escalações e as substituições. Tanto a forçação por Kaique lá no início, né? Como eu expliquei aqui, Kaique ficando titular e não dando oportunidades pra Pablo Diego, o sumiço de Calazans no final do ano, Danielzinho, as improvisações pra não colocar Daniel pra jogar, enfim, muita coisa maluca, sem contar aquela escalação de doido no jogo de volta da semifinal contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. E, é claro, pelo amor de Marcelo Oliveira, que é a 5ª colocação, você já tem certeza, não vou nem pular de posição aqui não, você sabe quem é a 5ª colocação. Se você assistiu meio vídeo do canal de outubro pra cá, você sabe quem é a 5ª colocação, ele mesmo, o grande Júnior Dutra. Por incrível que pareça, Júnior Dutra é o jogador que mais atuou, né, obviamente tirando Marcelo Oliveira, mas dos 4 que entraram nessa lista, Paulo Ricardo, Norton, Kaique, Júnior Dutra é o que mais atuou no Fluminense em 2018. Ao todo foram 18 partidas. E o Júnior Dutra... eu até botei aqui na tagzinha que eu fui colocando, né, pra poder lembrar do que falar de cada jogador. O dele eu botei o seguinte: 18 jogos, não fez nada além de raiva. E é mesmo. Ele deu uma assistência, pra ser justo com ele deu assistência pro gol de letra de Pedro contra o Sport. E deu 2 lençóis, né, nos jogadores do Palmeiras naquela vitória por 1-0 que me iludiu demais. Aqueles 2 lençóis, mas me iludiu demais. E aí, enfim, ele continuou jogando ali algumas partidas, né, obviamente não tinha um bom rendimento, ficou um pouco tempo esquecido no banco, e depois, mas ele voltou com força total de outubro pra cá. Ele entrava em todo jogo, até chegar um ponto em que foi um negócio de ridículo, que foi a escalação dele como titular, se eu não me engano, contra o Palmeiras, que não merecia em nada, e na semana seguinte ele também continuou como titular contra o Internacional. E pra mim, o pico da maluquice, do que é Júnior Dutra nesse ano, é a furada dele no lance do Fluminense e Atlético Paranaense aqui no Maracanã, no jogo de volta da Sul-Americana. Aquele lá, pra mim, define o que foi a passagem de Júnior Dutra pelo Fluminense nesse ano e por que Marcelo Oliveira escalou. O maior problema, só comentando Marcelo Oliveira, era de que ele escalava o Júnior Dutra. Às vezes ele tinha convicção, vou escalar o cara e tal. Olhava no meio do jogo, putz, aparentemente o Júnior Dutra não tá jogando tão bem, ó. O lado dele ali tá lento. A justificativa dele pro cenário que Júnior Dutra marcava muito bem. Aí, ó, tá meio lento, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Everaldo. Vem, Everaldo! E eu vou tirar o Marco Júnior. Enfim, é algo sem lógica e é rindo pra não chorar mesmo, até porque 2019 não tem Júnior Dutra e não tem Marcelo Oliveira. Lançamento, bola na esquerda, matou no peito, Luciano pelo meu... Que desagradável, né? O Júnior Dutra, misericórdia.
com a minha opinião? Teve um jogador que seja pior do que esses 5? Teve algum aí que te deu mais raiva? Comentário, jovem. Aperta aqui nos comentários e digita aí, achei errado. Achei que o jogador tal foi pior. E comenta que a gente sempre conversa, sempre debate aí nos comentários. Muito obrigado a todos. Não se esqueça da loja do Raiz. Passa lá embaixo. Até a próxima. Valeu. Saudações tricolores.